Opa, pessoal, eu tô meio sem vida, sem alma, sem emoção ultimamente, né? Por acontecimentos que me irritaram bastante, me deixaram meio triste. Mas está aqui a continuação, né? Continuação. Quem fez a capa do vídeo foi o. Foi o. Eu esqueci o nome do link do canal do cara, infelizmente eu tenho problemas de memória. Mas o link vai estar na descrição. Quando eu lembrar de botar ou depois de eu terminar o vídeo. Não sei não. Uma hora o link vai estar na descrição aí, beleza? Vai lá no canal do cara, se inscreve, é isso aí. Mas então. Eu não vou poder postar mais aquela teoria do. Teoria do Naruto com o poder do jogador por motivos. Por motivos de sim. É isso aí mesmo. Por sim, né? Não é que eu não queira, é só que eu não tô com vontade. Na verdade eu acho que é a mesma coisa, né? Um dia eu trago ela, eu juro. Um dia. Um dia. Um dia eu trago. Mas então, essa teoria aqui é exatamente o que está no título. Só espero que gostem, galera. Essa teoria que eu tive que. Foi difícil de encontrar essa fic aqui, porque eu tive que ir num lugar onde não fazia nem sentido essa teoria estar lá. Mas ela tava lá. E eu encontrei. E tá aqui. Só espero que gostem, hein? E as piadas também. Espero que gostem. Eu já falei isso, né? Mas é isso de qualquer forma. Não esqueça de se inscrever no canal. Mano, eu tô me sentindo mal por pedir pra você se inscrever no canal, mas se inscreve, dá o like aí, ativa o sininho. Cringe, mano, tô parecendo um daqueles criadores de conteúdo cringe. Mas é isso, larga de bobeira e sei lá. Ah, quase esqueci. Quase que eu esqueço. Eu vou continuar postando Oni Shorts de um capítulo, ou seja, uma fic de um capítulo que não vai ter continuação. Algumas. Eu vou fazer continuação, se vocês pedirem muito, mas são pouquíssimas que tem continuação. Mas é isso aí. Falou, bora pro vídeo. Batalha do fim do jogo, após o estalo do professor Uke. Em volta, havia caos. Peter poderia jurar que tinha morrido alguns minutos atrás, então o bruxo lhe disse que 5 anos se passaram e o Sr. Stark precisava de sua ajuda para derrotar Thanos. Nada fazia sentido, mas então o Senhor Bruxo abriu um grande portal e eles estavam em um enorme campo de batalha. Tantas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Peter viu o grandalhão do aeroporto invadir um prédio, viu o Capitão América segurando um Mjolnir, e o grandalhão raivoso da uva tinha uma espada gigante agora, mas sem manopla. Não havia tempo para falar com ninguém ou entender nada, então Peter simplesmente entrou na luta, atacando qualquer coisa que não parecesse humana. Os próximos 20 minutos foram facilmente os momentos mais tensos de sua vida. Mais de algumas vezes, ele quase foi morto por uma espada ou algum raio de energia perdido. Em algum lugar ao longo da linha, ele encontrou o Sr. Stark, que lhe deu um abraço. Isso foi legal, mas também muito estranho. Agora, porém, as coisas estavam desesperadoras. A manopla estava de volta, bem no centro do campo de batalha, e o cara grande da uva estava indo direto para ela. A moça brilhante tentou pegá-la, mas Thanos facilmente a socou para longe com a pedra roxa. Antes que Peter pudesse se mover, o Sr. Stark pulou em Thanos, tentando tirar a manopla dele, mas ele também foi violentamente jogado para longe. Thanos tinha o sorriso mais maligno que Peter já tinha visto em seu rosto. "Eu sou inevitável", ele disse. O coração de Peter parou quando ele viu que Thanos estalou os dedos. "Não. Não, por favor. Não quero morrer de novo." Mas nada aconteceu. Peter abriu os olhos e viu que não havia pedras na mão de Thanos. Ele virou a cabeça e viu que o Sr. Stark as tinha cravadas em seu traje, um olhar de dor em seu rosto enquanto a energia delas atravessava seu corpo. Ele não conseguiu terminar, no entanto. Thanos avançou e agarrou os dedos do Sr. Stark, impedindo-o de estalar. Não! Peter gritou enquanto corria em direção ao par. Thanos estava tentando arrancar as pedras do traje do Sr. Stark, rasgando como se fosse papel. "Saia de lá de longe." Peter atirou 2 linhas de teia em Thanos, arrastando-o para longe do Sr. Stark. Ele conseguiu arrastar Thanos alguns metros para trás e colocá-lo de joelhos, mas ele já havia pegado as pedras azul, vermelha e verde.
Garoto. Para trás. Fique longe dele. Desculpe, Sr. Stark, mas não posso fazer isso. Peter teve uma ideia. Uma muito idiota, mas que poderia funcionar. Mas provavelmente significaria morrer uma segunda vez. Peter disparou o máximo de teias que pôde no gigante Homem-Uva. Ele disparou tantas teias que seus braços pareciam estar em chamas. Quando o corpo de Thanos parou de ser visível sob a massa de teias, Peter parou. Ele então localizou a mão de Thanos e a abriu. Estou realmente fazendo isso? Peter questionou em sua mente. Mas então o casulo de teia começou a se mover, e era óbvio que Thanos não seria subjugado por muito tempo. Dane-se, não há tempo para hesitar. Peter atirou 3 teias em direção ao Sr. Stark, cada uma pousando em uma pedra diferente. Com um puxão forte, ele arrancou as pedras de seu traje. Enquanto elas voavam em sua direção, ele levantou sua mão direita, permitindo que elas atingissem as costas de sua mão. O traje do Aranha de Ferro imediatamente se moveu para permitir que as pedras se integrassem a ele. E então, só houve dor. Para Peter, parecia que seu corpo estava sendo despedaçado por dentro. Toda a energia das pedras foi transferida para seu corpo, sobrecarregando-o. O HUD de seu traje começou a piscar inúmeros sinais de alerta, cada um mostrando que seus sinais vitais estavam aumentando, a atividade dos órgãos estava diminuindo e o traje estava segurando mais energia do que podia suportar. Mas ele não conseguia parar. Ele alcançou a mão de Thanos e agarrou as outras 3 pedras, empurrando-as para sua mão também. A dor só aumentou a partir daí, junto com um aumento nos sinais de alerta. Kid, pare. Deixe-me fazer isso. Dê-me as pedras. O Sr. Stark gritava desesperadamente para Peter, implorando para que ele ouvisse. Nesse momento, o casulo finalmente se rompeu, e Thanos emergiu. Ele agarrou Peter e o prendeu no chão. Estou sem tempo. Esta é a única opção. Peter pensou. Ele então virou a cabeça para o Sr. Stark, que estava correndo até ele com lágrimas nos olhos. Peter sorriu e disse simplesmente: "Adeus, Sr. Stark." "Não!" gritou o Sr. Stark enquanto Peter estalava os dedos. Uma luz ofuscante surgiu, cobrindo tudo. Então aconteceu. Eles começaram a virar pro. Cada uma das tropas, naves e armamentos de Thanos desapareceu. Thanos olhou para Peter, com o objetivo de acertá-lo pelo menos uma vez antes que o mesmo acontecesse com ele. Mas seu punho virou pó antes de atingir Peter, e o resto dele logo seguiu. Quanto a Pedro, ele estava morrendo. Seu traje usou todos os nanobots de reserva que tinha para reparar o dano que havia sofrido, mas por baixo do traje recém-consertado, seu braço estava praticamente derretido. Estava totalmente preto, murcho até o osso, sem sangue para sangrar. Peter podia sentir seu braço se liquefazendo e podia dizer honestamente que era a pior dor que já havia sentido. Criança. Ei, olhe para mim. Olhe para mim, você vai ficar bem. Você me ouviu. Vai ficar tudo bem, eu prometo. O Sr. Stark correu até Peter, tentando tranquilizá-lo. Ou ele estava se tranquilizando? De qualquer forma, ajudou Peter. Além dele, todos os outros Vingadores e seus novos amigos estavam se reunindo ao redor deles. O Sr. Rodey, o Sr. Burke, o cara-gato e uma moça em um cavalo alado estavam entre eles. Ei, Sr. Stark. A voz de Peter estava lenta e tensa. Eu consegui, certo? Eu nos salvei. Eu peguei as pedras, eu me livrei da uva falante, eu sou tão bom quanto você agora. O Sr. Stark estava chorando abertamente agora. Seus ombros tremiam, mas ele ainda tentava sorrir para Peter. Não, garoto, você não é tão bom quanto eu. Você é melhor do que eu já fui. É isso mesmo. Você salvou todos nós, Peter. Ele disse. O Sr. Stark finalmente disse o nome de Peter. Se pudesse, Peter sorriria, mas doía só de falar, então isso não parecia possível agora. Isso é legal. Ei, Sr. Stark, não se sinta mal por isso. Foi minha escolha. Eu sabia o que estava fazendo quando fiz. Isso é tudo culpa minha. Está tudo bem. Eu fiz algo bom. Isso é tudo que tenho tentado fazer desde que me tornei o Homem-Aranha.
Isso é tudo que qualquer um de nós pôde fazer. A voz de Peter ficou mais fraca. Estava ficando cada vez mais difícil ficar acordado. Se não se importa, Sr. Stark, estou muito cansado. Vou tirar um cochilo, aqui mesmo. Podemos fazer a festa da vitória mais tarde. Não. Não. Ei, garoto. Peter. Abra os olhos. Você tem que ficar acordado. Vamos, abra os olhos. Por favor. Peter não conseguia mais ouvir o que o Sr. Stark estava dizendo. Seus olhos estavam completamente fechados agora, e sua mente estava em branco. Era como flutuar no vazio. E então, naquele dia, Peter Parker morreu. Era tudo o que Peter conseguia sentir. Ele não conseguia ver nada além de escuridão à sua frente. Ele não conseguia mover seu corpo ou virar sua cabeça. Eu morri? Peter não tinha certeza do porquê ele se incomodou em perguntar. Não parecia haver ninguém por perto para responder. Por quase 1 hora ele ficou sentado na escuridão. Para ser mais preciso, parecia que ele estava flutuando, como se a escuridão fosse água carregando seu corpo para lugares desconhecidos. Não era escuridão total, no entanto. Havia pequenas manchas brancas ao redor dele, como se ele estivesse olhando para o céu noturno e observando as estrelas. Acho que estou morto. A voz de Peter ficou instável. Ele não queria estar morto, afinal. Ele tinha apenas 15 anos. A vida inteira estava pela frente. Eu venci, no entanto. Mandei Grimace de volta para seu mundo, mantive o Sr. Stark e todos os outros seguros. Fiz meu trabalho. E eu tinha que morrer algum dia, certo? Por fora, além de sua leve gagueira, Peter parecia bem. Por dentro, ele estava desmoronando. Eu não posso estar morto. E a tia May? O que ela vai fazer quando descobrir que eu parti? Eu não posso fazer isso com ela. Nós já perdemos o tio Benny. Mas, eu não posso voltar. Sinto muito, May. Sinto muito mesmo. De repente, a sensação de flutuar deixou Peter. Em vez disso, parecia que ele estava caindo. Que diabos? O que está acontecendo? Peter retraiu o capacete da aranha de ferro e sentiu o vento passando por seu rosto, mas ele ainda só conseguia ver escuridão e manchas brancas. No entanto, essa escuridão gradualmente clareou para um azul claro, depois branco, depois azul novamente. Então Pedro percebeu. Acabei de cair em uma nuvem. Havia outro cobertor branco muito abaixo dele, mas quando ele caiu através daquele também, ele viu luzes, estruturas, terra. Havia uma cidade abaixo dele. Várias centenas de quilômetros abaixo dele. A merda. Peter começou a se debater no ar, tentando se endireitar, mas só conseguiu girar ainda mais e ficar fora de controle. Meu Deus! Peter ativou o capacete do Aranha de Ferro e começou a escanear as subrotinas. Vamos, onde você está? Ele estava procurando por uma função específica enquanto caía cada vez mais perto do chão. Sim. Ative isso. Rápido. Peter se concentrou em uma função e um grande paraquedas em forma de aranha disparou de seu traje. Mas ele chegou um pouco tarde demais. Seu paraquedas foi aberto tarde demais para parar completamente seu impulso, e ele continuou caindo até atingir a rua. Embora o paraquedas definitivamente o tenha ajudado a se manter vivo, não fez o impacto parecer menos doloroso. Havia uma cratera considerável na rua onde ele pousou, com Peter no centro dela. De alguma forma, o Iron Spider estava intacto, com apenas algumas rachaduras, e mesmo essas foram rapidamente reparadas pelos nanobots. Peter gemeu alto de dor, ficando deitado de costas por 1 ou 2 minutos. Finalmente ele se recuperou, se levantando e rastejando para fora da cratera. Ao redor dele havia pessoas, olhando para ele em choque e confusão. Algumas delas pareciam estranhas, no entanto. Uma pessoa tinha pele azul, outra tinha uma grande cauda de lagarto, e só ficou mais estranho a partir daí. Ainda assim, Peter conheceu os Guardiões da Galáxia, e Drax e Mantis pareciam bem estranhos também. Decidindo não se incomodar com suas aparências estranhas, Peter retirou sua máscara, para o choque da multidão, e falou: Oi, pessoal.
Desculpem pela rua, mas, em minha defesa, tentei parar. Eu não machuquei ninguém, machuquei. A multidão continuou a olhar em choque e cautela, embora parecessem relaxar um pouco quando Peter mostrou que não era uma ameaça aparente. Um homem, que era careca com estranhas protuberâncias em forma de estrela na cabeça, até se adiantou e ajudou Peter a se levantar do chão. Obrigado. Então, onde estou? Que planeta é esse? E como eu cheguei aqui? Peter questionou em sua cabeça. Ele não conseguia entender o que o homem dizia, no entanto. Ele estava falando uma língua estranha que Peter não entendia. Espere, você pode esperar um momento, por favor? Peter perguntou ao homem enquanto ativava seu capacete. Ativar função de tradução. As lentes do traje brilharam por um segundo, depois voltaram ao normal. Peter gesticulou para o homem continuar, e dessa vez, ele conseguiu entendê-lo. Mais ou menos. A tradução exibia o idioma falado no canto superior direito do HUD e traduzia as palavras faladas como linhas de texto para Peter ler. Quando ele e os outros estavam esperando por Thanos em Titã, Peter decidiu vasculhar as funções do traje e este foi um dos programas que ele encontrou. Ainda bem que o Sr. Stark colocou isso. Outra função do tradutor fazia com que qualquer coisa que Peter dissesse em qualquer idioma que ele dissesse fosse traduzida para o idioma escolhido pelo traje com base em uma varredura da área ao redor, especificamente suas placas e livros. Ele fez suas perguntas novamente, com elas se repetindo em japonês, de acordo com o traje. O careca pareceu um pouco confuso, mas respondeu educadamente de qualquer forma. Peter leu o texto em SUD e seus olhos se arregalaram em descrença. Do que você está falando, garoto? Você está no Japão. Além disso, que planeta é esse? É a Terra, claro. Onde mais você estaria? Esta era a Terra. Como isso podia ser? Todos estavam tão calmos, e pareciam tão estranhos. Mesmo que este fosse o Japão, o lado oposto do mundo, não havia como ninguém ter captado o que estava acontecendo no complexo dos Vingadores e transmitido para o mundo todo. Mas e a batalha? Aquela na América, com Thanos. Espera, as joias. Funcionou. Todo mundo voltou, ou o plano falhou? Por favor, me responda. Se o homem parecia confuso antes, não era nada comparado a como ele parecia agora a batalha. Thanos. Olha, garoto, eu não sei do que você está falando. Eu realmente deveria te levar para um hospital. Você acabou de cair do céu e está falando sobre diferentes planetas e batalhas na América. Você obviamente não está bem. Mas nada disso faz sentido. Esta é a Terra, mas nada faz sentido. Alguém voltou? Ninguém sabe sobre Thanos, ou a batalha em Wakanda. Se eu estou na Terra, por que todo mundo parece tão estranho? Vocês são mesmo humanos? Agora o homem parecia insultado, como se Peter tivesse mandado ele se foder ou algo assim. Bem, você não é agradável. Desculpe, nem todo mundo pode parecer completamente humano. Quer saber? Encontre seu próprio caminho para o hospital. Tenho certeza de que você pode cuidar de si mesmo. O homem se afastou, com um olhar zangado no rosto. Peter olhou ao redor e viu o resto da multidão dando a ele olhares semelhantes. O quê? O que eu disse? Eu só quero saber em que lugar da Terra tem pessoas que se parecem com você. Todos ficaram irritados com isso. As pessoas que pareciam preocupadas apenas alguns minutos antes agora olhavam para Peter como se ele fosse lixo. Alguns levantaram o dedo médio e lançaram insultos em sua direção, mas logo todos foram embora. Peter estava sozinho na rua vazia. Todos o tinham deixado e ele ainda não tinha ideia de onde estava ou o que deveria fazer dali em diante. O que devo fazer agora? Ele se perguntou enquanto afundava novamente no chão, derrotado. De longe, um pequeno grupo de pessoas olhava para Peter. Foi isso que caiu do céu? É uma pessoa. Como eles estão vivos depois de uma queda dessas? Essas são perguntas para depois. Por enquanto, precisamos conversar com ele. Felizmente, os civis parecem ter ido embora por conta própria, então ele provavelmente não é hostil. Shinji, vamos lá. Precisamos conversar com nosso novo amigo.
Lado bom é que acho que ainda estou vivo. Por outro lado, não tenho ideia de onde estou, ninguém sabe sobre Thanos ou o que ele fez, e tenho quase certeza de que essas pessoas querem me matar. Peter ainda estava deitado na rua, com sua máscara. Ele estava totalmente inseguro sobre o que tinha que fazer. Ele sabia que Karen ainda estava funcionando. Se ela não estivesse, o Iron Spider não estaria funcional. Por alguma razão, porém, ele não conseguia ouvi-la. Esse era mais um problema que precisava ser consertado. Vamos repassar isso de novo. Karen está trabalhando, mas não consigo falar com ela. Ou talvez seja o contrário. Ainda estou na Terra, mas as pessoas aqui são estranhas, e Thanos é desconhecido para essas pessoas. Não tenho dinheiro, nem casa, e a única coisa útil agora é que sei que estou no Japão, lar de uma língua que não falo. Bem, estou ferrado, não estou. Enquanto ele olhava para o céu, Peter ouviu passos atrás dele e se virou para a direção de onde eles vinham. Lá estavam 3 pessoas, 2 homens e uma mulher. Um homem tinha cabelos grisalhos e um maxilar perfeitamente quadrado. Ele usava uma camisa azul fina que estava aberta no topo, junto com faixas amarelas e pretas em volta dos pulsos. O outro homem parecia ser feito de madeira. Espera aí, o quê? Tails, tudo bem. Pele azul, tudo bem. Mas esse cara é feito de madeira. Como isso é possível? Peter questionou o que estava vendo antes de encarar a última pessoa do grupo. Era uma mulher loira, vestindo um macacão bege e roxo, junto com uma máscara de dominó roxa com chifres presos. Os 3 pararam a cerca de 30 pés de distância quando Peter se levantou e os encarou. Ninguém no grupo disse nada. A mulher loira parecia inquieta, como se tivesse 1000 perguntas. Honestamente, isso era justo, dada a situação. Mas toda vez que ela abria a boca para dizer algo, ela a fechava novamente e voltava aos seus pensamentos. Ok, acho que cabe a mim começar a conversa. Peter limpou a garganta e falou com os 3. Ei, pessoal. O que há com essas fantasias estranhas? Se vocês estão procurando um palco para apresentações, acho que estão bem longe de Bremerton. O trio parecia confuso, mas Peter estava sorrindo por baixo da máscara. Ele ainda estava em uma situação desesperadora, mas isso o fez se sentir melhor por estar fazendo piadas novamente. Com licença. Você não sabe quem somos? O cara da madeira perguntou incrédulo. Devo? Nunca vi vocês antes na minha vida. Vocês não sabem quem eu sou. Eu sou o simpático Homem-Aranha da vizinhança. Vocês sabem, o herói? Nosso o quê? Não, de qualquer forma, não ouvimos falar de você. E você não deveria ser o único a fazer perguntas. Tire sua máscara para que possamos vê-lo melhor. O homem de cabelos grisalhos falou, parecendo irritado. Bem, veja, há algumas razões pelas quais não posso fazer isso. Por um lado, minha identidade. Não se preocupe, a loira falou. Não tem ninguém por perto e você pode confiar em nós. Somos heróis. Você é? Peter perguntou um pouco rápido demais. Os heróis pareceram ofendidos, então ele correu para se corrigir. Quer dizer, não estou dizendo que vocês não podem ser heróis, é só que eu conheço alguns heróis, e temos muitas conexões em muitos lugares, mas nunca ouvi falar de vocês. O homem de cabelos grisalhos suspirou como se já tivesse tido o suficiente dessa conversa. Escute, só tire a máscara, tudo bem? Não vamos contar a ninguém quem você é, então, por favor, apenas obedeça e facilite nossas vidas. Peter pensou por um momento. Ele não sabia se esses caras eram realmente heróis, mas eles não pareciam estar mentindo. E seu sentido de aranha não o estava alertando sobre mais ninguém na área, então ele obedeceu. Tudo bem, ele disse e sua máscara se moveu, revelando seu rosto. Os heróis olharam com rostos de surpresa e raiva? Droga, mais uma não. Por que sempre temos que lidar com pessoas assim? Como ele consegue ter um terno desses? Músculos, loiro e o cara da árvore falaram um após o outro, todos parecendo igualmente frustrados. Espera, o que houve? Eu disse algo que não deveria. Peter perguntou enquanto levantava sua máscara para traduzir as palavras deles. Quantos anos você tem, garoto?
Perguntou o homem da árvore. 15, por quê? Filho da... Ei, nada de xingamentos perto de crianças. 10 armas, você sabe que não é bem assim. Não entendo. O que há de errado com a minha idade? Você disse que era um herói, mas tem apenas 15 anos. Você ao menos tem carteira de motorista? Blonde perguntou cansado. Eu ainda não tenho carteira de motorista, mas não preciso de uma, já que posso simplesmente andar por aí. Acho que nunca vou conseguir uma, honestamente. Não estou falando de uma carteira de motorista, garoto, estou falando da sua carteira de herói. Blonde gritou com raiva para ele. O quê? Preciso de uma licença para isso. O Sr. Stark nunca mencionou isso. Esqueça, MT. Lade. Ele é claramente um justiceiro. Vamos levá-lo para interrogatório, então deixe isso de lado por enquanto. O trio então continuou caminhando em direção a Peter, e o Homem-Árvore falou novamente. Olha garoto, temos muito trabalho importante a fazer, então eu agradeceria se você facilitasse isso para nós e viesse em silêncio. O quê? Mas eu nem fiz nada. Eles não disseram nada, apenas continuaram andando. Eles não vão ouvir, vão. Eu realmente não quero fazer isso com outros heróis, mas eles não estão me dando muita escolha. A nanotecnologia nos pulsos de Peter foi puxada para trás, revelando seus pulsos nus, deixando-o livre para tirar suas teias. Ei, o que você está fazendo? O que é isso? Muscles exigiu. Peter apenas levantou os punhos e abriu os pés, assumindo uma posição de luta. Droga, eles sempre querem lutar. Kamui, MT. Lade, me apoiem. Vou tentar não machucar muito vocês, garoto. Blonde e o Homem-Árvore recuaram enquanto Muscles investe-a contra Peter, seu punho erguido. Ele se movia muito rápido, esperando nocautear o garoto com um soco. O que aconteceu em seguida surpreendeu todos os presentes. Peter, sem mudar sua postura, simplesmente estendeu a mão e segurou o soco de Muscles, sem nem mesmo se mexer com o impacto. Que diabos? 10 armas gritou em sua cabeça. Eu consigo pegar torres de celular caindo. Como esse garoto me parou tão facilmente? Ele tentou puxar o braço para trás, mas não conseguiu. Peter havia retraído a máscara e estava olhando para ele com uma expressão impassível que parecia gritar sério. Enquanto 10 armas usava a outra mão para tentar soltar seu braço, sem resultados. Embora sua expressão estivesse vazia, 10 armas teve a sensação de que o garoto estava dobrado de tanto rir por dentro. Escuta, amigo, eu entendo que ser um herói parece legal, mas é muito perigoso se você não sabe o que está fazendo. Eu não sabia o que estava fazendo no começo, mas eu tinha meus poderes e fiz um traje para mim. É bom querer ser um herói, mas você realmente não deve arriscar se não tem poderes ou experiência. O rosto de 10 armas ficou vermelho enquanto várias veias saltavam em sua testa. Esse garoto não parecia sarcástico ou condescendente de forma alguma. Ele parecia preocupado, até mesmo preocupado, como se ele realmente achasse que 10 armas era impotente. Do que diabos você está falando? Eu tenho super força. O garoto apenas gemeu e falou novamente, enquanto 10 armas tentava se libertar, enquanto seus parceiros não sabiam o que fazer. Viu, é isso que eu quero dizer, cara. Olha, eu já lutei com caras com super força de verdade. Eu sei como são as pessoas que têm isso e acredite em mim, você não tem. É exatamente disso que estou falando. Tentar ser um herói já é perigoso o suficiente, e fica ainda pior quando você acredita que tem poderes que não tem. O que você está fazendo é corajoso, mas você deveria parar agora antes que se machuque seriamente. Vou deixar você sair com um aviso dessa vez, mas você deveria realmente deixar ser um herói para os profissionais. 10 armas estava lívido. Ele estava tão bravo que várias de suas veias estouraram na testa, fazendo com que uma pequena quantidade de sangue escorresse pelo seu rosto. Não ajudou que ele pudesse ouvir MT. Lade rindo incontrolavelmente atrás dele. Eu sou um profissional, seu moleque. Eu sou 10 armas, um profissional com anos de experiência. 10 armas? Isso não parece muito heróico. Mas, de novo, eu conheço um cara chamado War Machine, então acho que não é tão ruim assim.
O garoto continuou a olhar para Desarmes com pena e preocupação. Droga! Kamui, senhora do monte. Me ajudem aqui. Ao seu comando, os dois finalmente agiram. O homem-árvore estendeu os braços em vários galhos, tentando agarrar o garoto. Peter, com cuidado para não machucar o civil delirante, gentilmente o forçou a cair no chão e o prendeu com teias. Sua atenção agora estava em Kamui Woods. Ah, entendi. É um traje. Ei, cara, isso é muito legal, mas meio impraticável. Por mais incrível que seja você ter conseguido fazer um traje que controla madeira, teria sido melhor fazê-lo de algo mais forte, como metal. Senão, alguém poderia simplesmente quebrá-lo. Assim. Peter levantou o braço para trás e deu um soco sem entusiasmo. Ele estava arrependido de destruir o trabalho de um colega inventor, mas quem sabia o que o sujeito faria se deixasse seu traje permanecer intacto. O soco de Peter destruiu todos os galhos, reduzindo-os a lascas, seguido por um grito de dor do homem-árvore. AGH. Meus braços. Sério, cara? Olha, eu entendo que o traje provavelmente era importante para você, mas você realmente não deveria tê-lo em primeiro lugar. Pelo menos não até que você saiba como usá-lo melhor. Vocês estão apenas se apressando sem nenhum plano. Do que você está falando? Você quebrou meu braço, seu pequeno bastardo. Bem, acho que se esses dois são inúteis, é minha hora de brilhar. O Monte Lade então cresceu até sua altura máxima de 67 metros, elevando-se sobre Peter. O que você acha da minha peculiaridade, Homem-Aranha? Ela perguntou quase zombeteiramente. Outro terno. Admito que é impressionante que você tenha feito essas coisas, mas você não deveria ter feito isso em primeiro lugar. Além disso, acho que é meio legal, mas o outro cara era maior da última vez que o vi. Você, o quê? Como você ousa? MT. Lade balbuciou com raiva. Tentarei não machucá-la, senhorita, mas pode ser difícil contê-la de outra forma. Agora foi a vez da loira ficar vermelha de raiva. Ela nem se deu ao trabalho de falar, optando por dar um soco direto no garoto. Um soco que Peter desviou facilmente saltando alto no ar. Ele estendeu os braços e atirou uma linha de teia no rosto da mulher gigante e outra em seu punho ainda balançando. Puxando-se para frente com a primeira linha de teia, ele voou sob o ombro dela enquanto arrastava seu punho atrás dele. Incapaz de resistir ao puxão, ela deu um soco bem no nariz e imediatamente desmaiou, caindo no chão e voltando ao tamanho normal. Ops! Talvez eu tenha puxado ela com muita força. Ah, bem, tarde demais agora. De qualquer forma, Peter falou consigo mesmo enquanto se virava para um Desarmes lutando em um Kamui Woods gemendo. Vocês têm potencial, eu admito. Sua amiga ali poderia modificar um pouco o traje dela, e você, cara da árvore, se beneficiaria em aprender a fazer melhor uso do seu traje. Mas, no geral, vocês provavelmente poderiam ser profissionais se trabalhassem duro para se aprimorarem. Peter então voltou sua atenção para o homem de cabelos grisalhos, que ainda estava preso sob sua teia. Exceto você, amigo. Eu sei que pode ser difícil ver seus amigos serem heróis, mas como você é agora, eu simplesmente não vejo isso acontecendo. Você não tem poderes, um traje ou qualquer equipamento. Mas você não deve se preocupar. Eu conheço algumas pessoas que não têm poderes e ainda são grandes heróis. Vai ser difícil e exigir muito treinamento, mas você pode ser um herói algum dia. Do que você está falando? Nós somos heróis, Muscles gritou furiosamente. Peter apenas suspirou. Você pode ser um dia, mas não hoje. Não me sinto confortável em deixar vocês aqui, então vou levá-los para uma delegacia de polícia. Vocês não machucaram ninguém nem causaram muito dano, então eles provavelmente não vão puni-los com muita severidade. Os músculos soltaram um grito de fúria, então Peter fechou a boca com teias. Ele então prendeu ele, o homem-árvore e a moça loira juntos e os carregou nas costas. Ele girou até encontrar uma delegacia de polícia e os deixou na frente da recepcionista. Ele saiu depois de pedir à mulher com chifres para não ser tão dura com eles. Eles só queriam ser heróis.
Mais tarde naquele dia, metade dos canais de notícias no Japão falaram sobre como 3 heróis conhecidos foram levados à delegacia por um justiceiro por heroísmo na Hakusho, e essa é a situação, senhoras e senhores. O diretor Nezu disse ao terminar sua apresentação para os reunidos. Sentados à mesa com ele estavam Midnight, Snip, Tirteren, Ectoplasm, Eraserhead, Present Mic, Ondidor, Recovery Gol, Power Loader e o próprio Almight, junto com vários profissionais de toda a cidade. Entre eles estavam 10 Arms, Camunvold e CMT. Lade. Nas últimas 2 semanas, esse Homem-Aranha tem causado problemas para vários profissionais. A boa notícia é que ele não procura e ataca heróis. A má notícia é que ele ataca heróis que estão tentando fazer seu trabalho. Ele os derrota com pouco ou nenhum esforço, então os leva para uma delegacia de polícia próxima por heroísmo ilegal, mas sempre pede que eles não sejam tratados com severidade porque querem ser heróis. Esse garoto é arrogante, sem noção ou simplesmente tão poderoso que realmente não vê essas pessoas como heróis profissionais, disse Eraserhead. De fato, embora possa ser uma mistura de todos eles. Backdraft, você é a vítima mais recente do Homem-Aranha. Você se importaria em nos contar o que aconteceu? Nezu perguntou educadamente. Bem, é um pouco embaraçoso, mas claro, o herói bombeiro concordou. Houve uma explosão de gás em uma área residencial. Eu estava por perto, então fui ajudar. Apaguei alguns incêndios e entrei para ajudar. Mas quando procurei no lugar, havia teias por todo lugar. Corri para fora e vi que o Homem-Aranha já tinha salvado todo mundo lá dentro. Ele suspirou profundamente antes de continuar. Não tenho orgulho de admitir isso, mas fiquei com um pouco de inveja por ele ter me denunciado. Então, em vez de tentar detê-lo, entrei em outra casa em chamas para encontrar as últimas pessoas. Uma vez lá dentro, no entanto, senti algo sedoso tocar minhas costas e fui puxado por uma janela. Então ele atirou algum tipo de teia em mim e me prendeu no chão. Seja lá do que for feito, é forte. Continuei aumentando a pressão da água, mas eles não enfraqueciam. Passei os próximos 6 minutos apenas observando enquanto ele entrava em casa após casa, independentemente de quão ruim o incêndio fosse, e puxando todo mundo para fora. Então é a mesma velha história de todo justiceiro. Um garoto com mais poder do que precisa e que quer toda a glória. Snip rosnou. Não necessariamente, Backdraft interrompeu. Há 2 coisas que me levam a acreditar no contrário. A primeira é a falta de noção. Depois que ele se certificou de que todas as casas estavam vazias, ele desceu até mim e começou a falar. Ele parecia calmo, mas eu podia dizer que ele estava irritado. Sua máscara estava abaixada e eu podia ver isso em seus olhos. Ele disse que eu era corajoso por querer ajudar as pessoas, mas que eu não deveria estar lá em primeiro lugar. Eu posso ter um traje legal, ele disse, mas o que eu fiz ainda foi incrivelmente perigoso, e que eu deveria deixar coisas assim para os profissionais da próxima vez. A maioria das pessoas na sala parecia chocada, exceto a Isawa, Nezu e os diversos criminosos que o Homem-Aranha havia capturado. A segunda razão é que ele não tem desejo de ganhar glória. Até nós, profissionais, tendemos a ficar por perto depois de impedir um crime ou resgatar alguém para podermos viver isso nas câmeras, mas ele não ficou. Assim que todos estavam seguros e ele terminou seu pequeno sermão, ele saiu e me levou para a delegacia. Além disso, ao longo do caminho, ele me disse que meu terno era incrível e perguntou se eu estaria disposto a falar sobre detalhes do design. A expressão de Aizawa mudou um pouco, seus olhos se arregalaram só um pouquinho. E é isso que me leva às minhas teorias, disse Nezu. Este Homem-Aranha disse a todos os profissionais que conheceu que eles deveriam trabalhar em seus trajes ou que eles foram feitos criativamente, o que significa que ele provavelmente acredita que todos os seus poderes vêm de seus trajes e não de suas peculiaridades. Isso é ridículo. Peculiaridades são de conhecimento comum, ensinadas às crianças assim que elas conseguem aprender. Como ele poderia não saber sobre elas? Midnight questionou o diretor. Eu não conheço Midnight. Segundo, ele não é um justiceiro comum.
Ele não tem motivação para ganhar fama ou dinheiro, ele só para profissionais que ele acredita que estão se colocando em perigo. Ele claramente tem muita experiência, mas só recentemente descobrimos sobre ele, e então tem seu traje. Sr. Powerwater, o que você acha? O traje é uma obra-prima da engenharia. Eu só o vi por meio de trechos de vídeos e fotos borradas, mas mesmo assim eu posso praticamente sentir o poder e a graça que emana dele. Um profissional perguntou a ele onde ele conseguiu seu traje e ele apenas disse ele se chama Iron Spider, e foi dado a mim pelo meu mentor o que? A Isava gritou em fúria. Então você está me dizendo que esse garoto não só está correndo por aí com um traje de alta tecnologia, mas que ele foi dado a ele por seu mentor, alguém que provavelmente o treinou para ser o vigilante que ele é e lhe deu as ferramentas para ter sucesso nisso. Está correto. Powerwater respondeu. Então estamos procurando por duas pessoas. O Homem-Aranha e seu mentor misterioso. 13 interrompeu. Sim. Mas ele não pôde fazer isso para sempre. Nós o rastrearemos eventualmente, embora eu prefira que o encontremos logo, disse Nezu sombriamente. As notícias pegaram quase todas as suas aventuras, e elas estão se espalhando como fogo. As pessoas vão duvidar da eficácia de nossos heróis se uma criança de 15 anos puder facilmente vencê-los e detê-los. Eu sugiro que trabalhemos juntos e, Sra. Isava, posso perguntar para onde você está indo? A Isava se levantou da cadeira e estava saindo da sala de reunião. Ele se virou para encarar o diretor. Não há nada com que se preocupar excessivamente. Ele é apenas um garoto que é um pouco cheio de si. Tenho meu próprio pessoal para recorrer a isso. Dê-me 3 dias e eu colocarei em uma cela. Sem dizer mais nada, a Isava se virou para a porta e deixou os outros profissionais para trás. Qual é exatamente o plano aqui, a Isava? É simples, Mick. Você o desorienta com seus gritos, e então Camu e eu nos moveremos para contê-lo. Se ele ainda for capaz de lutar, mandamos MT. Lade Mirko. Ainda não estou feliz com isso, a Isava. Mirko resmungou. Finalmente consegui um dia de folga e planejei passá-lo relaxando, só para você sacar seu favor por isso. E para piorar, você chamou um maldito helicóptero de notícias. Acima, havia de fato um helicóptero de notícias, junto com várias vans cheias de cinegrafistas e repórteres em terra. Acredite, eu também não estou feliz com isso. Você sabe o quanto eu odeio cobertura jornalística. Mas o Homem-Aranha tem causado caos ultimamente, e será bom para o favor público se o derrubarmos e o detivermos na TV ao vivo. HM. Mirko bufou, nada impressionado. Tudo bem então. Se é pelo sempre precioso favor público, acho melhor não me segurar. Sim, você deveria, Kamui interrompeu. Estamos capturando-o, não matando-o. Ei Kamui, onde está o 10 Arms? Presente me perguntou curiosamente. Provavelmente ainda bebendo suas mágoas. Depois que o Homem-Aranha facilmente pegou seu soco e o tirou da luta, e então deu aquele sermão nele, ele tem estado bem deprimido. Ele passou todo o seu tempo em qualquer bar que esteja aberto, gastando todo o seu dinheiro em cerveja barata. Pare de papo furado. Lá está ele. O grupo se virou e viu o Homem-Aranha se aproximando deles. Ele é realmente ingênuo, a Isava internalizou. Usando um plano que teve que ser aprovado por vários escritórios do governo. A Isava havia enviado um aviso de ameaça de bomba para uma nova estação para que eles transmitissem em todas as TVs de tela grande da cidade. Ele imaginou que se o Homem-Aranha realmente fosse o vigilante altruísta que ele era feito para ser, então ele iria até o local. O Homem-Aranha pousou na frente deles, retraindo sua máscara para mostrar um olhar surpreso em seu rosto. Você não é Homem-Árvore. E loiro? Espera, não me diga que vocês viraram vilões só porque eu os derrotei feio. Olha, pessoal, vocês não podem desistir dos seus sonhos depois de uma derrota. Ser um herói dá muito trabalho. Se eu desistisse toda vez que perdessem alguma coisa, eu não teria sido Homem-Aranha nem por um dia inteiro. Não é isso que é ponto de exclamação Camu e MT. Lade gritaram indignados. A Isava apenas revirou os olhos, presente Mickey riu, e Mirko pareceu se divertir com sua expressão preocupada.
Eles já são heróis, garoto. Mirko deu um passo em sua direção ameaçadoramente. O que é mais do que posso dizer de você? Você desfila por aí sem licença, colocando a si mesmo e aos outros em perigo, e faz tudo isso enquanto faz piadas. Você é uma vergonha. Peter parecia estranho, um olhar estranho em seu rosto. Isso é. Você é um coelho. Eu pensei que as orelhas eram um terno, mas esta é a primeira vez que te vejo de perto. De todas as coisas que ela esperava ouvir, não era isso. Mirko foi pego totalmente de surpresa por sua resposta indiferente, como se não entendesse a situação em que estava. Além disso, o que ele quis dizer com essa era a primeira vez que a via de perto. Ele estava observando-a. Sua surpresa rapidamente se transformou em raiva. Garoto, eu sou o herói número 5 no Japão, e você vai me tratar com respeito. Eu adoraria, senhora, mas respeito é conquistado. Ouvir falar de você, posso dizer honestamente que você é uma verdadeira heroína. E acho muito legal que você esteja disposta a ajudar aqueles dois a aprender. Peter gesticulou para Kamui Mt. Lade enquanto dizia isso. Mas eu não a conheci pessoalmente até agora, então não tenho opinião sobre você. A propósito, não tem bomba nenhuma, tem? Não, a Isava se intrometeu na conversa, cortando o grito de raiva de Mirko e as respostas indignadas de Kamui Mt. Lade. E essa conversa já foi longa o suficiente. Mick, faça isso. O microfone presente abriu a boca para gritar com Peter e pegá-lo desprevenido. Visão de Peter, e sua boca foi imediatamente atingida por uma membrana antes mesmo que ele pudesse emitir um som. Desculpe, mas você não poderia? Você parece muito barulhento e eu estou tentando ter uma conversa com essa moça, coelha, senhora coelha. Os olhos de presente Mick estavam arregalados de surpresa, sua boca completamente coberta de teias. A Isava, percebendo que a fase inicial do plano havia falhado, se moveu. Kamui, comigo. Ele ordenou. Os dois avançaram em direção a Peter, ainda a cerca de 12 metros de distância. Sinceramente, ninguém tem respeito hoje em dia. Eu tento conversar com uma moça legal e agora todo mundo quer brigar. Peter suspirou, nem se incomodando em invocar sua máscara, algo que a Isava notou. A Isava junto com Kamui perceberam que não conseguiam se mover quando estavam a uma curta distância de Peter. Eles olharam para baixo e viram que suas pernas estavam presas ao chão com teias. Quando você, a Isava começou. Não olhe para a boca, olhe para as mãos. Escute, cara, eu tive um dia muito longo. Eu tive que impedir 3 assaltos de carro, uma agressão e resgatar um gato de uma árvore. Estou cansado, estou com fome e só quero comer um sanduíche e dormir. Eu realmente só quero acabar logo com isso. Eu geralmente sou muito mais legal do que isso, eu juro, mas eu simplesmente não quero lidar com isso hoje, então, desculpe. Ele então pulou e girou a perna direita em volta do corpo, chutando Kamui Eraserhead no domo, deixando ambos inconscientes. Talvez tenha usado um pouco de força demais. Desculpe, rapazes. Peter se virou para o resto do grupo, que consistia de um hippie com a boca fechada, a moça loira que ele já havia espancado e a moça coelha com quem ele havia tentado conversar. A loira já tinha crescido e tentou chutar Peter, mas ele simplesmente pulou para evitar o golpe e subiu na perna dela. Sempre que ela tentava varrê-lo, ele simplesmente pulava para a outra perna dela e continuava andando. Quando ele chegou ao joelho dela, ele de repente dobrou as pernas e pulou com uma força tremenda. Para Mt. Lade, parecia que alguém tinha acabado de dar um soco muito forte na perna dela, fazendo-a cair de joelhos. Enquanto Peter subia no ar, ele deu um soco suave para Peter, pelo menos, que a pegou diretamente abaixo do queixo. Sua cabeça se inclinou para trás e ela voltou ao tamanho normal no ar. Peter, cansado e irritado como estava, não ia deixar essa heroína em treinamento cair e se machucar, então ele colocou um casulo de teia ao redor dela para suavizar sua aterrissagem. Olhando para os dois restantes, ele nem se incomodou com o hippie mudo. Ele simplesmente atirou uma teia condensada para derrubá-lo e então o prendeu no chão antes de se virar para encarar a mulher coelho.
Então, antes de me atacar, há alguma chance de conversarmos sobre isso como pessoas civilizadas. Conversar é sempre melhor do que brigar, sabia? Mirko pareceu um pouco surpreso, mas também nada impressionado. Ela podia ver o quanto Peter estava se segurando seus socos em uma quantidade extraordinária, movendo-se muito mais devagar do que podia e, geralmente, não estando em seu melhor. Ela odiava pessoas que nem sempre tinham o melhor desempenho. Boas jogadas, Spider-Boy. Mas você não vai me derrubar tão facilmente. Na verdade é o Homem-Aranha, mas é legal, é um erro muito comum, Senhora Coelha. É isso. Vou matá-lo. Decidindo que já tinha terminado de falar, Mirko correu em direção a Peter, pulando e tentando dar um chute voador nele. Peter estava pronto para isso, cortesia de seu sentido aranha. Ele dobrou a metade superior do corpo para trás tanto que sua cabeça quase toca o chão e Mirko voou direto sobre ele, demolindo a rua onde ela pousou. Então, eu ainda não sei muito sobre como vocês heróis fazem isso aqui, mas tenho certeza de que vocês não devem matar pessoas a menos que seja necessário. Peter comentou enquanto ainda estava curvado, olhando para Mirko de cabeça para baixo. Aquele ataque ali, provavelmente não poderia me matar, mas definitivamente machucaria muito. Mirko estava lívida. Seu rosto estava contorcido de fúria, e fumaça estava praticamente saindo de suas orelhas. Ela atacou novamente e Peter desviou novamente. Ela não parou dessa vez. Ela continuou atacando, passando por baixo e por cima dele, repetidamente. Finalmente, ela desistiu de ataques poderosos e lentos e mudou para ataques fracos e rápidos. Suas mãos e pés, patas, ficaram borrados enquanto ela atacava, mas mesmo assim Peter se esquivou. Eles praticamente dançaram em volta um do outro até que finalmente Mirko acertou um golpe nele. Foi um golpe pequeno, mal criando um corte em seu rosto. Para Mirko e Peter, não significou nada. Para todos os outros, significou tudo. O Homem-Aranha passou 2 semanas aterrorizando profissionais, derrotando-os facilmente e entregando-os à polícia, apenas para serem soltos, sem nenhum arranhão. E agora, Mirko conseguiu machucá-lo. Para todos que assistiam ao noticiário ao vivo, isso foi muito emocionante. Para Peter, isso só o deixou feliz. Ele começou a rir ali mesmo, na frente de um Mirko muito confuso. O que é tão engraçado? Você está realmente dificultando isso. Não consigo segurar minha velocidade. Estou fazendo tudo que posso para desviar aqui. Cara, você é quase tão rápido quanto Morlun. Quem diabos é Morlun? E, não é importante. Tudo bem, já estou me esquivando há tempo suficiente. Minha vez. Mirko não conseguiu reagir a tempo de desviar do soco que estava vindo. Tudo que ela conseguiu fazer foi levantar o braço para proteger o rosto. O punho de Peter atingiu seu braço com força e Mirko foi empurrada para trás vários metros, caindo de pé no final do empurrão. O que, diabos? Ela murmurou, completamente chocada com o que tinha acabado de acontecer. Você está bem? Precisa de ajuda? Desculpe, talvez eu tenha batido forte demais em você, mas eu estava muito animado. Peter estendeu a mão para baixo, oferecendo ajuda. Mirko olhou feio por alguns segundos, então suspirou. Ela não podia vencer. Ela sabia disso. Mesmo com aquele soco que ela mal viu chegando, que a fez ela cair do chão e quase quebrou seu braço, ela podia dizer que ele ainda estava se segurando consideravelmente. Só porque ela perdeu a luta, não significa que ela teve que apertar a mão dele. Eu consigo ficar de pé sozinha, ela disse irritada. Peter levantou as mãos e recuou enquanto ela se levantava. Ela podia ouvir os repórteres falando atrás dela. Mirko desistiu? Ele a derrotou com um soco. O que isso significa para o Homem-Aranha? Era por isso que ela odiava a imprensa. Sempre fazendo um grande alarido sobre tudo. Ela abriu a boca para dizer a eles para irem embora, mas foi interrompida por Homem-Aranha. Ei, parem com isso! Ele gritou, fazendo com que os repórteres imediatamente ficassem em silêncio. Ele tinha um olhar zangado no rosto enquanto caminhava em direção aos repórteres, fazendo-os temer por sua segurança.
Todos assistindo de casa olhavam com a respiração suspensa para ver o que aconteceria com os repórteres. Isso não significa nada para mim. Você tentou me atacar e eu me defendi. O que vai acontecer é que vou prender todo mundo, exceto a senhora Mirko, e arrastá-los para a delegacia por agressão sem agravantes. Depois disso, vou comer um sanduíche, tirar um cochilo e voltar a lutar contra o crime como tenho feito. O que não tem sido muito fácil ultimamente, já que estou sempre contra essas pessoas que você chama de heróis. Ele parou para respirar depois de seu breve discurso. Ninguém disse uma palavra enquanto ele parou por alguns segundos. Imagino que suas estações de notícias tenham dito a vocês que eu ataco heróis sem motivo, ou que levo o crédito por impedir crimes. O que eles deveriam estar dizendo a vocês é que, enquanto tento fazer meu trabalho, sou constantemente atacado por seus heróis só porque os evito de ter uma boa aparência. Estou cansado de lidar com isso. Vocês mesmos viram o que eu posso fazer, então me deixem em paz. Por favor, ele acrescentou por favor em um tom desesperado. Em apenas alguns segundos, ele passou de guerreiro raivoso a viajante cansado. Peter se afastou da multidão de repórteres e estava prestes a sair quando um repórter gritou com ele. Mas você é um justiceiro. Um usuário ilegal de Kirk. Você não é melhor do que os criminosos que você para. Peter parou e se virou para encarar os repórteres novamente. Ele deu um suspiro e perguntou como uma voz cansada quem disse isso. Os repórteres se separaram para mostrar um homenzinho, com orelhas de rato e marcas de bigode no rosto. Ele parecia aterrorizado enquanto Peter caminhava em sua direção. Justo. Você é ensinado desde o primeiro dia que pessoas como eu são vilões que precisam ser presos. Então que tal você ouvir meu lado da história? A perspectiva de um dos seus vilões. O mar de repórteres se animou instantaneamente. Todos os observadores em casa perderam o senso de medo e ficaram cheios de expectativa. Mirko parecia ligeiramente curioso. E, em um certo bar em algum lugar, um pequeno grupo de pessoas olhava para sua pequena TV com interesse nos olhos. Deixe-me contar toda a história do Homem-Aranha. Todos estavam na ponta do assento, esperando para ouvir o que o Homem-Aranha diria em seguida. Quirks já existia há algum tempo e havia muitos justiceiros. No entanto, a maioria só queria ser famosa e não se importava com mais nada. O Homem-Aranha era diferente, e todos queriam ouvir suas motivações. De onde eu venho, licenças de heróis não são uma coisa. Mas também não existem peculiaridades, ou como quer que você as chame. É uma sociedade de pessoas normais. Nada de atirar fogo com os dedos, levantar coisas com a mente ou criar escamas nos braços. Todo mundo é apenas uma pessoa normal. Todos que assistiam estavam compreensivelmente surpresos. Uma sociedade onde peculiaridades não existiam. Como isso poderia ser possível? Quase todo mundo, de qualquer forma. Há algumas pessoas como eu, que são diferentes. Não éramos muitos, mas éramos o suficiente. Alguns de nós nem tínhamos poderes. Alguns membros do nosso time de heróis eram totalmente impotentes e ainda eram aclamados como heróis. Em um pequeno complexo de apartamentos a cerca de 50 quilômetros de distância, um garoto de cabelos verdes olhava para a tela do computador em choque. Não tínhamos licenças de heróis. Não éramos pagos para ajudar as pessoas. Claro que éramos famosos, mas isso vem com o território. Não éramos heróis para nosso próprio ganho, mas porque era a coisa certa a fazer. Porque podíamos fazer coisas que outras pessoas não podiam e usávamos nossos dons para ajudá-las. Isso surpreendeu Mirko um pouco. Heróis que não eram pagos. Como eles sobreviviam? Eles tinham empregos fora do trabalho de heróis? Como eles conseguiam arranjar tempo para ambos? Desde que cheguei aqui, tentei continuar meu trabalho, ajudar o pequeno sujeito sem recompensas em troca. Mas não consigo. Estou aqui há 2 semanas, e toda vez que tento ajudar alguém, um palhaço de terno tenta me prender por heroísmo ilegal. O que diabos é heroísmo ilegal? Você está dizendo que ser corajoso e colocar os outros antes de si mesmo é ilegal. Que pessoas como eu devem ser processadas por fazer a coisa certa?
Peter estava ficando bravo, sua voz ficando mais alta e seu rosto ficando vermelho. Então tem essa porcaria de justiceiro. Eu vi as notícias. Você me chama de coisas como criminoso ou buscador de glória. Glória? É por isso que você acha que eu faço isso. Glória é a menor das minhas preocupações. Como eu disse, estou aqui há 2 semanas. Você sabe o que eu tenho feito, como tenho vivido. Eu durmo em becos ou em telhados. Se eu tiver sorte, tenho uma caixa para dormir ou jornais para me cobrir. Eu como restos de comida do lixo. E para piorar, sou tratado como um vilão por ajudar as pessoas. Os repórteres permaneceram em silêncio. Eles ainda não estavam convencidos de que esse justiceiro estava certo, mas ainda se sentiam mal por ele. Nenhum garoto de 15 anos deveria ficar sem teto. Essa é a minha situação. Estou sem teto, com fome sozinho. Não quero sua maldita glória. Quero um lar, comida, amigos. A voz de Peter quebrou quando ele disse amigos, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Ele rapidamente as piscou para afastá-las e sua expressão mais uma vez se tornou de raiva. Deixe-me perguntar uma coisa. Digamos que uma ponte esteja desabando. Não há heróis por perto e as pessoas estão presas na ponte. Agora imagine que há um civil com uma habilidade de velocidade ou poderes de voo. Eles poderiam facilmente salvar todos naquela ponte e sair em segurança. Mas por que fariam isso? Qual seria o sentido se eles fossem presos por usar seus poderes ilegalmente? Presos por serem heróis, eu diria. Um certo homem loiro e musculoso ficou tenso ao ouvir essas palavras, algo que não passou despercebido pelo tímido diretor da UA. É triste que você não possa ser chamado de herói nesta sociedade a menos que tenha um pequeno cartão de plástico com herói escrito nele. É ainda mais triste que vocês tenham a coragem de se chamarem de heróis. Um herói é alguém que se coloca em risco, que faz o que for preciso para ajudar as pessoas, sem pedir nenhuma recompensa em troca. Nesta sociedade, onde você passa por um curso de treinamento e é pago pelo seu trabalho, você não é um herói. Na melhor das hipóteses, você é um policial glorificado. Não que policiais não sejam heróis, eles são pessoas corajosas fazendo um bom trabalho. Ele acrescentou rapidamente, acenando com as mãos freneticamente. Isso arrancou algumas risadas dos repórteres. De qualquer forma, vocês não têm o direito de se chamarem de heróis. Tenho certeza de que há pessoas boas por aí, mas pelo que vi, elas não existem. Vocês são todos heróis por dinheiro, fama ou reconhecimento. Até agora, a senhora Mirko aqui é a única heroína que conheci que não se encaixa nesse molde. Ela odeia a imprensa e tenta evitar a cobertura, e parece estar genuinamente feliz ajudando as pessoas. Eu a vi pela cidade, ajudando com coisas mundanas que a maioria de vocês, heróis, consideraria abaixo de vocês. Mirko não esperava ser gritado assim. Além disso, quando essa criança a viu, como ela não ouviu? Ela podia ouvir passos a dezenas de metros de distância, cortesia de suas orelhas de coelho. Espera, foi isso que ele quis dizer antes quando disse que não a tinha visto de perto. De qualquer forma, o que estou tentando dizer é que há muito poucos heróis verdadeiros nesta sociedade. Você não precisa de um cartão de plástico ou uma recompensa para ser um herói. Se há alguma coisa, eles impedem você de ser um. Não existe heroísmo ilegal. A coisa certa é a coisa certa, e você não deveria precisar de um cartão de plástico para ajudar as pessoas. O problema com esta sociedade é que todos vocês se esqueceram do que significa ser um herói. Agora, se me derem licença, está ficando tarde e preciso encontrar comida e rastrear uma caixa para dormir. Terminado seu discurso, ele se afastou e levantou o braço para se defender, mas foi impedido por Mirko. Escute bem, garoto. Você me impressionou hoje. Você é claramente forte, muito mais forte do que deveria ser. De agora em diante, você não tem permissão para perder para mais ninguém, entendeu? Eu ficarei bravo se você perder. Ele pareceu um pouco confuso, mas sorriu mesmo assim. Claro, senhora Mirko. Largue a senhora, isso me faz sentir velho. Bem, quantos anos você tem?
Normalmente, eu te daria um soco por perguntar isso, mas já confirmamos que não posso fazer isso, e acho que te devo uma. Tenho 20 anos, garoto. Os melhores anos da minha vida. Sem dizer mais nada, Peter virou a cabeça e foi embora. Ele era um pontinho na distância em pouco tempo, e então ele se foi. Que criança interessante, Mirko murmurou para si mesma antes de ser ultrapassada pelos repórteres. Droga, esqueci que eles estavam aqui. Mais tarde, na rua, o diretor Nezu mais uma vez reuniu os heróis, só que dessa vez Mirko estava entre eles. Este é um problema sério. Ele derrotou um grupo de heróis, o herói número 5 entre eles, na TV nacional. Para piorar, sua mensagem provavelmente incitará mais justiceiros a agirem. Nezu declarou gravemente. O que significa mais problemas para nós? Eu realmente odeio aquele garoto. MT. Lab resmungou com raiva. Oh, pare de choramingar. Ele garantiu que você pousasse em segurança, não foi? Ele poderia ter deixado você cair. Mirko riu para si mesma enquanto o rosto de MT. Lab ficava vermelho. Mirko, Nezu começou. Isso não é motivo para risos. Oh, acalme-se, velho. Você sabe tão bem quanto eu que, embora as leis peculiares estejam lá por um motivo, elas são um pouco restritivas demais. O exemplo dele demonstrou isso perfeitamente. Se algo assim realmente acontecesse, independentemente de quantas pessoas eles salvassem, o civil seria preso antes do fim do dia. Porque eles teriam arriscado a si mesmos e as pessoas na ponte de forma imprudente. Seria melhor se eles apenas esperassem os heróis aparecerem. Snip interrompeu com raiva. Nós dois sabemos que heróis nem sempre estarão em cena a tempo. Se não houvesse outras opções e o tempo estivesse se esgotando, o que você faria com eles? Correr como um covarde e se salvar, ou ser um herói e salvar os outros, consequências que se danem, como um herói de verdade faria. Nenhum dos heróis disse nada, incapazes de responder ao comentário de Mirko. Como sabemos que ele não estava mentindo? Quero dizer, uma sociedade sem peculiaridades. Isso tem que ser inventado. Ectoplasma falou. Ele não estava, interrompeu a voz estrondosa de Almilt. Ele gesticulou para um homem muito menor ao seu lado, vestindo um uniforme de polícia. Este é meu amigo na força, o detetive Tsukaushi. Sua peculiaridade permite que ele diga quando as pessoas estão mentindo. E o Homem-Aranha não era, Tsukaushi declarou firmemente. Eu assisti às gravações quase uma dúzia de vezes e nenhuma vez minha individualidade disparou. Tudo que ele disse era verdade. Imaginei que seria esse o caso. Ele pareceu bem sincero quando falou com os repórteres. Além disso, ele não parece ser do tipo que mente de qualquer forma. Mirko riu. Se me permite, Mirko, você parece gostar muito desse garoto. Por que isso? Tsukaushi questionou educadamente. O garoto é interessante, ela disse simplesmente. Ele tem visões progressistas sobre a sociedade e é forte. Eu respeito pessoas fortes. Vocês todos viram aquela reportagem, como ele nos derrotou facilmente. Ele até me pegou com um soco. A verdade é que eu poderia ter continuado, mas escolhi não continuar. O quê? A maioria dos heróis reunidos gritou de raiva. Você permitiu que um vigilante fugisse. Midnight gritou. Sim. E você sabe por quê? Há 2 motivos. Primeiro, eu podia dizer que ele estava se segurando. Ele derrotou Eraser e Kamui com um único chute, despachou facilmente presente Mickey e MT. Lade, e me derrubou com um golpe. Mesmo assim, ele claramente se conteve. Ele era lento, fraco e suas reações pareciam estranhas. Ele se conteve em todos os sentidos do termo. Mesmo se eu continuasse, não teria chance assim que ele começasse a ficar sério. A sala estava em silêncio. Mirko era a heroína número 5, conhecida por sua velocidade e poder que lhe permitiam derrotar vilões incrivelmente fortes em um ataque. Era assustador pensar que um garoto de 15 anos a derrubou enquanto ainda se segurava. Segundo, porque eu deveria ter ido atrás dele. Você ouviu? O garoto come do lixo e dorme em caixas. Ele já está sofrendo o suficiente. Ele não precisa que eu vá atrás dele para aumentar seus problemas.
Ele poderia me vencer facilmente, então eu seria apenas um incômodo. Novamente, os heróis ficaram em silêncio. Depois de alguns segundos, Almighty interrompeu. Você tem razão. Ele não parece ver nada de errado no que está fazendo. Ele é bom o suficiente no que faz para não se colocar em risco, e em todas as cenas de crime em que ele apareceu, houve pouco ou nenhum ferimento, e 0 mortes. Ele não é um risco para si mesmo ou para os outros, e ele só incomoda os profissionais que tentam detê-lo. Então, o que? Você está dizendo que deveríamos simplesmente permitir que ele continue quebrando a lei como ele está? A Iseva questionou o homem musculoso. Não. Eu mesmo vou conversar com ele. Ele precisa ser trazido logo de qualquer maneira. Ele pode ser um justiceiro, mas ainda tem boas intenções. Uma pessoa assim não deveria viver de lixo em um beco. Mesmo que você consiga encontrá-lo e fazê-lo falar com você, o que você proporia? Nezu perguntou. Tornar-se um estudante na UA. A resposta simples de Almighty foi recebida com gritos de indignação da maioria da sala, além de Nezu e Mirko. Almighty levantou a mão e pediu para continuar. Ele é claramente capaz. Ele derrotou muitos profissionais sem machucá-los seriamente, sem sofrer nenhum ferimento aparente. Ele tem o coração de um herói, mas não as ferramentas de um. Ele fez bons comentários sobre nossa sociedade, mas a lei não pode ser mudada simplesmente pelas palavras de um único adolescente, muito menos de um justiceiro. A UA é a escola perfeita para suas habilidades e, depois de obter sua licença de herói, ele seria um herói maravilhoso. Ele já é velho. Ou você perdeu as gravações? Suas lutas e seu discurso? Mirko o questionou, parecendo levemente irritado. Estou ciente, Mirko. Pessoalmente, acredito que ele já é um herói. Mas não posso dizer o mesmo do resto da sociedade. Sem dúvida, ele já tem muitos seguidores que levaram suas palavras a sério. Ao obter sua licença, mais pessoas o verão não como um vilão, mas como um herói. Entendo seu ponto. No entanto, provavelmente haverá um grande problema de RP sobre permitir que o